tudo começa com uma busca lendária. Vocês vão rir de mim agora. Imaginem que uma pequena faca, uma faca simples, mas bela, como essa aqui, mas com uma cor assim mais azulada, uma faca dessa mobilizou hordas e hordas de humanoides por todos os terrenos possíveis ali do que seria o continente da Eurásia durante o período Jurássico. Do que eu tô falando? Eu tô falando de Mystara, o primeiro mundo de RPG, um dos primeiros, na verdade, que representa a nossa Terra. E em Mystara tem essa lenda gigante da chamada Saga pela Faca Azul, a Grande Saga. Os humanoides, pra galera que não conhece Mystara, foram criados pela primeira vez como se fosse tipo assim um inferno na vida real. Ou seja, todos os espíritos que não estavam contribuindo para a criação do plano primário eram castigados, sendo reencarnados numa forma mais crua, mais sofrimento, nos territórios terríveis, frio ou quente demais, etc. Então os humanoides eram realmente... Quando eles nasceram, os primeiros humanoides, eles eram as almas reencarnadas para ser castigados na Terra ainda, não era nem num outro plano. Olha que viagem. E com o tempo eles começaram a ter filhos e filhos também, e daqui a pouco começou a ter outras almas que não tinham nada a ver com isso, mas que nasciam nesse território e iam ficando com essa característica. E foram assim que nasceram os primeiros humanoides. E em Mystara, os humanoides eram uma zona, galera. Eles eram de tudo, não era só assim... Ah, tinha os orcs, tinha os goblins... Não, tinha os chamados criaturas feras, seres pensantes feras. E eles podiam nascer de qualquer jeito. O teu pai era um troll, a tua mãe era um goblin. E aí quando nascia, virava tipo um orc, era uma zona completa. E só com o tempo é que começou de leve ali a ficar mais ou menos igual. De qualquer forma, depois de muitos milênios nesse sofrimento aí, chegou um momento, uma lenda, de que um dos xamãs desse povo teve um sonho. Ele sonhou que um dia eles iam achar uma faca azul. E que essa faca azul ia estar num lugar que ia ser o lar deles, um lugar onde todos os humanoides iam poder finalmente meio que descansar, é a palavra errada, mas pagar todos os pecados deles. Eles iam finalmente terminar, eles iam achar o lugar sagrado deles e acabou. E aí saíram esses humanoides atrás dessa faca azul, por todo, pilhando e saqueando e destruindo toda a Mystara para poder achar a tal da faca. A faca representava tipo um artefato poderosíssimo. Acabou que eles nunca acharam. Pra quem conhece Dungeons & Dragons um pouco mais a fundo, vai lembrar que tem os deuses humanoides, Maglubiet, o Ogar, toda essa galera. Né? O próprio Grumsh, né, que perdeu o olho enfrentando o coisa. Pra quem conhece bem a fundo, sabe que esses caras todos em Mystara, eles eram mortais ainda, eles não eram imortais. Eles eram justamente os grandes líderes durante a grande saga pra pegar a tal da faca. E a maioria deles não conseguiu achar a faca. Aliás, nenhum deles, exceto um. E esses caras foram virando imortal, né? Ascendendo a divindade, mas não completaram essa grande missão. E lá na imortalidade, eles começaram a apoiar o povo deles para ver se conseguia achar o lugar para o povo deles morar. E aí, só de contar essa história, vocês já percebem que fica aquele gosto de jogar de humanoide, né? Não, você já consegue imaginar, caraca, imagina uma aventura onde em vez de a gente ser os vilões, a gente tá continuando a saquear e pilhar, mas por um motivo honrado. A gente quer achar o nosso lar, finalmente. E nessa, os humanoides saíram para lá e para cá, mas não tiveram esperança. Um dia eles encontraram uma região que eles achavam que dava para morar, que era um pouco menos fria. Só que mal eles se instalaram lá, rolou um cataclisma no mundo por culpa dos humanos, high-tech, e aí, ó, girou toda ali a órbita do mundo, é uma viagem isso. E onde era frio ficou quente, meio que é como se imagine que a Terra é assim, agora ela é assado. Então, meio que o que era pra ser Equador não é mais Equador, entendeu? Então bagunçou tudo. E nisso os humanoides tiveram que fazer as suas chamadas grandes migrações. E nessa das grandes migrações, eles foram cavucando a Terra num pedaço lá. E cavucando. E cavucando. Até que um grupo deles, de orcs vermelhos, que era uma mistura que tendia pra orc, uma gruta gigantesca. E nessa gruta tinha uma fumaceira enorme, não dava pra ver nada. Eles perceberam que além da fumaça eles morriam, porque tinha lava lá, era quente, entendeu? Caíam grandes, nessa gigantesca gruta do tamanho tipo de, sei lá, não tem como imaginar. Fluíam rios em subterrâneos e caíam em cachoeiras enormes nesse lago de lava, gerando essa fumaceira toda. E um deles, alguns corajosos, decidiram pegar Flapwings, que são tipo uns...
como os pterodáctilos subterrâneos, e tentaram atravessar a névoa e descobriram para além da névoa um grande platô, onde a chuva caía, onde toda a condensação dessa fumaça se juntava no alto da caverna e chovia, gerando poças de água, lagos, e subitamente o que parecia ser um inferno revelava-se um lugar seguro, tanto de humano, de tudo. E mais, o lugar tinha como se fosse construções primitivas já. Uma pirâmide gigante, naquele estilo asteca, bem no meio. E lá no alto dessa pirâmide, bem em cima, uma faca azul. Cara, finalmente a saga, depois de tipo milênio mesmo, os orcs procurando, alguns virando imortal durante a busca e ninguém achando, esses corajosos exploradores junto com o seu grupo, sem nome até, acharam a faca azul. Lá em cima de um, tipo, que seria aquelas parada de sacrifício humano lá, né? E nessa hora eles tinham certeza, esse aqui é o nosso lar, a gente vai morar aqui. E aí eles fundaram, que eu vou mostrar pra vocês o mapa agora. Vocês estão vendo aqui, alguma galera já tá vendo, vou ter que mostrar depois de novo. Isso aqui é a pirâmide, galera. Isso aqui são as casas que depois os orcs foram construindo tudo, né? E os outros humanoides. Deixa eu mostrar agora aqui na versão que todo mundo pode ver. Isso aqui é o mapa de Angmor. Isso aqui no meio é a pirâmide. Isso aqui é a cidade. Em volta aqui é só lava, tá legal? E agora, essa lava toda significa que esses orcs não são qualquer orcs não, galera. Esses são os orcs mais hardcore de Dungeons and Dragons. Porque nessas lavas tudo aqui, como é uma região de lava muito pura, ela tem contato direto com o plano elemental do fogo. Então os elementais vão atacar essa cidade constantemente, tentando dominar ela, transformar ela só em lava pura. Os orcs, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi como é que a gente vai proteger nosso paraíso desses caras. Então eles criaram duas grandes pontes encantadas com os xamãs agora vai vir o nome de uma parada de um cara muito sinistro, porque em Mystara, tal que seria o Overgod de todas as criaturas entrópicas. E detalhe, não é um humanoide ele próprio, que é o Atzanteotl. Atzanteotl, que seria o deus do caos total. Na origem dele, ele era um elfo, galera. Ele era um elfo que foi abandonado. Ele e seu povo sofreram o pão que o diabo amassou durante esse cataclisma. O clã dele se perdeu na escuridão. E antes que todo mundo morresse, ele conseguiu salvar alguns. E no salvamento, ele se tornou um imortal. Ele ascendeu. Só que ele ascendeu amargo e completamente indignado com o resto do universo. E decidiu tocar o terror. E nos humanoides, em sua selvageria, ele encontrou o que pra ele seria o povo ideal. E ele decidiu salvar essa galera, dar uma chance pra ele onde os outros imortais não deram. E por isso que em Mystara foi o Atzanteotl que meio que preparou todo o chão pra ter essa cidade de Angmor. Porque, e agora veio o grande segredo, a Angmor não foi construída pelos orcs. Ela foi lá nas origens construída pelos elfos que moravam nessa região. Que lá no inferno das coisas na frente, vocês viram, quem é a galera que acompanha meus vídeos sabe, vão se tornar os famosos Elfos da Sombra. Não são os Drow. Os Drow são outra história. Os Elfos da Sombra, que são um pouco mais punk, são uma outra cultura, tá legal? E aí é o seguinte, esses elfos depois, por outras histórias que eu não vou entrar em detalhe agora de hoje, que o foco hoje é como é que uma cidade é construída, eles construíram essa cidade aqui. E aí os orcs turbinaram a cidade. Eles fizeram as chamadas pontes de fogo, que fica logo em cima do ponto onde eles sabem que tem o maior portal dos elementais, e canalizaram o rio pra chover lá, galera. O rio fica caindo ali, em cima, dando a chance, dando pelo menos uma freada nos elementais quando eles estão chegando. Então, essa ponte é uma ponte dupla. Deixa eu mostrar lá no mapa, aqui pra galera que tá vendo já, o mapa é esse pedaço aqui, ó. E agora deixa eu mostrar pro resto do pessoal aqui. Ó, esse aqui, aqui, ó, aqui que fica os elementais, isso aqui é a ponte dupla. Então tem sempre os orcs mais top, mas não é só orc não, os humanoides tudo ali, mais top, bem treinados, xamãs de Atzanteotl, para garantir que os elementais do fogo não destruam o paraíso deles. Os orcs que acharam essa cidade, eles, porém, tomaram uma outra decisão, galera. Eles decidiram meio que se isolar do resto dos outros orcs, porque como eles ficaram muito tempo lá, eles começaram a meio que se desenvolver mesmo. Sabe, ficar mais inteligente, mais sábios e tal. E eles começaram a achar os primos e primas deles de fora primitivos. E ficaram meio que, não, vamos se isolar dessa galera, senão a gente vai se piorar.
E vamos garantir que o nosso paraíso vira um paraíso mesmo. Então eles ficaram lá batalhando pra tornar Oinkmar o perfeito. O nome original da cidade, na verdade, é Angmor. Mas os Orc foram e mudaram pra Oinkmar. E eu não tô de sacanagem. Oinkmar é uma piada com a ideia de porco mesmo, de oink oink, ok? Os caras de Mystara, eles meio que ficavam tirando onda, assim. Tem umas histórias muito loucas, fera, e tem umas besteiras. Mas as besteiras são engraçadas. Uma das besteiras é que em Oinkmar, por exemplo, tem punk. Tipo punk. Deixa eu mostrar o desenho aqui pra vocês. Que é tipo uns bandos de orc meio revoltado ali com a organização da cidade. E aí eles andam com os morricanos deles e tal. Os caras fizeram até uns desenhos aqui. É muito doido. Olha aqui. Pra vocês verem como é que é. Os caras que escreveram Mystara, eles misturavam tudo. Era o que a galera chama de gonzo, né? Mas vamos continuar. Essa cidade, ela era um paraíso mais ou menos. Porque pra comida era uma coisa complicada. Porque Oinkmar, ela tem um chamado Grande Jardim, que é uma área que tem fungos maravilhosos para fazer comida para os orcs. Mas não é o suficiente. Então a galera é super dependente dos sacerdotes de Atsanteótio, que cria a comida ali, né? Que o sacerdote tem que criar a comida para garantir a alimentação de todo mundo. E isso aí é um dos conflitos políticos quando você vai mestrar uma aventura nessa cidade. A galera militar fica indignada que eles são tão dependentes dos sacerdotes, que fica meio que terrorizando o resto da população. Então isso é um estresse grandão lá dentro. Então, o paraíso dos orcs agora se revela um lugar terrível. Sem falar que o próprio Atsanteótio é terrível também. Ele destruiu a própria cidade de Angmor uma vez, fez ela afundar na lava temporariamente, ferrou com todo mundo só pra obrigar os orcs a meio que se tornarem mais fortes ainda. É uma viagem isso. E aí eles fugiram da cidade, tiveram que voltar depois de novo, quando a cidade retornou numa outra posição diferente. Mas isso é mais parte da história de Mystara, é muito louco.